Você que tá assistindo esse vídeo, tô sem muito tempo pra explicar, mas já se inscreve aqui nesse canal que tá aparecendo no card, tá bom? Muito obrigado. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera pra falar hoje sobre o anime que não é o que parece. Vocês vão entender depois da vinheta. O anime da vez é School Life, também conhecido como Gakkou Gurashi, lançado em 2015 pelos estúdios Lush, que também fizeram Asobi Asobase e Assassination Classroom. O vídeo de hoje tem de certa forma um spoiler do começo da história, certo? Do primeiro episódio e tal, mas que é um spoiler porque é um plot da história em si, é um plot inicial para girar a chavinha de desenvolvimento. Então, assista por sua conta e risco, caso você não queira nenhum spoiler. Veja o primeiro episódio primeiro. O primeiro episódio começa bem lento. Mostra a jovem Yuki sendo acordada por um cachorrinho. Ela está atrasada para a escola. Então ela corre, se veste com pressa, derruba algumas coisas de cima do armário. Então logo naqueles primeiros segundos, a gente já entende que tipo de personagem ela é. Aquele personagem feliz, alegre, estabanado, que tá sempre contente, sorridente e fazendo barulho o tempo inteiro. Mas tem uma coisa que é meio estranha já logo nesse comecinho. Aparentemente ela sai de um cômodo, que era o quarto, mas na verdade era um quarto dentro da escola. Ok. E então vem a abertura. Uma abertura extremamente colorida, animada, feliz, as imagens mostrando os detalhes sobre a escola, sobre as personagens, cachorrinhos fofinhos, desenhinhos bonitinhos, tudo bem característico de um anime escolar fofo. Então Yuki chega na sala do clube e somos introduzidos às outras personagens. A Kurumi parece bastante energética e ativa, a Miki mais reservada e quieta, sempre com livros em mãos. E finalmente a Yuri, a presidente do clube, tem aquele design típico de um líder controlado, responsável e pacífico. Então tem bastante papo aleatório entre as amigas, elas sentam e vão tomar café da manhã e elas estão comendo espaguete. Ok também. Tudo num clima tão fofinho e clichê que beira o tédio. Você vai assistindo, vai acompanhando aquilo ali, não acontece nada demais, conversinha besta, não sei o que. E você fala, ok, estamos acompanhando esse episódio, mas tá bom. Então Yuri sai da sala do clube e vai correndo para a classe, porque começaram as aulas. No caminho, ela encontra a Megumi Sensei, mais uma das personagens principais para a história. Uma professora doce, delicada e gentil, e com uma presença extremamente fraca. Na sala de aula a gente percebe que a Yuki tem várias amigas, ela conversa com muita gente e é aquele típico personagem que começa a aula, ela começa a dormir, não tá prestando atenção, sempre deslocada daquela situação porque ela não quer estudar. Então a Miki abre a porta da classe no meio da aula e chama pela Yuki. Ela inventa uma desculpa, sai pra conversar com a Miki no corredor e a gente descobre que o Taromaru fugiu. Taromaru é o nome do cachorrinho fofinho. E então elas saem à procura do doce animal. E toda metade do episódio, todo o miolo de preenchimento é isso. As duas juntas correndo por aí atrás de um cachorro fujão. Ele vai entrando nas classes, atrapalha a aula de todo mundo, entra no laboratório de ciência, derruba um monte de coisa. Até que no final ele acaba subindo pro terraço. Elas aprontam um monte em cima dos canteiros do clube de jardinagem, pedem desculpa por tudo aquilo que aconteceu e descem de novo atrás do cachorro. Nessa parte do episódio, sinceramente, se você não for muito guerreiro, ou você já fechou o episódio e desistiu, ou você tá cansado. Todo aquele lenga-lenga, não apresentou exatamente nada, não é exatamente muito engraçado, estão só correndo atrás do cachorro e tá bom.
Aí vai de novo, mais uma vez, pra sala do clube, elas conversam lá sobre coisas genéricas, e a Yuki fala que ama as amigas e que precisa voltar pra sala de aula porque ele esqueceu a mochila na classe, porque eles saíram pra procurar o cachorro e acabou o dia. どうした？忘れ物？あ、そうじゃなくて、みんな好きだよっていうか。なんじゃそりゃ。 Então ela chega na classe, conversa um pouco com as amigas e o clima tá um pouco diferente. Afinal de contas, tá no entardecer. E a Miki vai atrás da Yuki para encontrar ela na sala de aula. E as coisas estão estranhas. O clima diferente, a luz do entardecer, as sombras muito mais marcadas, janelas quebradas no corredor, a trilha sonora deu uma parada. Janelas quebradas no corredor? E então a verdade é revelada. 先輩！あ、みーくん！どうしたの？A sala de aula estava completamente destruída. Sangue para todo lado, mesas quebradas e tombadas, cacos de vidros espalhados por todo canto. E o principal, a Yuki estava falando sozinha. 学園生活部の。そう、みきちゃんだからみーくん。 E no caminho de volta pro clube, mais janelas quebradas, mais barricadas, feitas com cadeiras e carteiras, e zumbis caminhando no pátio. E para finalizar o episódio, a Yuki sente o vento vindo de fora e chegando no corredor da sala, pelas janelas quebradas que estavam ali. E ela olha assustada, fecha a janela e sorri, e continua a sua vida. Com isso, o primeiro episódio te deixa interessado. Isso se você chegou no final. Personagens que seguem um certo arquétipo, clima genérico, vozes, cores, tudo coisa de anime de comedinha besta que você já viu 1000 vezes por aí. Eu acredito que a chatice do começo e do meio do episódio sejam exatamente o ponto forte disso tudo, deles ficarem martelando pra você aquelas conversinhas genéricas, aqueles personagens genéricos, aquelas cores, aquelas reações, umas coisas chatinhas. E como tudo é meio fofinho e bobo, faz com que você desligue a sua percepção máxima. Você aceita que aquilo vai ser a história e assiste com o cérebro meio... porque você não precisa absorver tanta coisa, não tem tantas coisas pra você prestar atenção. Ou será que tinha? Durante todo o episódio a gente tem vários indícios de que as coisas não estavam exatamente certas. Começa com a Yuki e as amigas morando na escola. A Kurumi tá sempre carregando uma pá. A Yuri, entre um sorriso e outro, faz uma expressão de preocupada, fora os pequenos silêncios que ficam entre as personagens quando a Yuki não está por perto. A janela quebrada aparece por alguns instantes, as barricadas perto da escada, no terraço, é possível até mesmo ver os zumbis no pátio. Tudo vai vagarosamente ficando mais evidente até chegarmos no final do episódio com a revelação do que está acontecendo na realidade daquele universo. Inclusive, fica a curiosidade de que isso acontece nas aberturas também. Tem 11 aberturas diferentes para esse anime. Abertura fofa, linda, não sei o que. Só que cada episódio ela vai se modificando um pouco, vai ganhando um tonzinho um pouco mais sinistro, vai mudando algumas imagens, algumas coisas. Enfim, não veja as aberturas se você não assistiu o anime, porque você vai pegar spoiler. E claro, essa progressão de mudança vai ocorrendo dentro do anime também. No segundo episódio, a gente já vê várias janelas quebradas, salas destruídas, lutas contra zumbis, muita coisa. Entendemos que por alguma razão, só a Yuki enxerga o mundo como se ele estivesse normal, como se nada tivesse mudado, como se a vida cotidiana e escolar dela continuasse normalmente. Mas as outras garotas não. Elas precisam se preocupar com onde a Yuki vai, com a comida, a água, a eletricidade, a segurança. Então são vários e vários detalhes que parecem estar bloqueados para a personagem principal da história. E isso é bem interessante como vai se desenvolvendo no decorrer dos episódios. Eles apostam numa montagem um pouco diferente, que não tem
no mangá. Eles basicamente alteram a ordem que algumas coisas são mostradas para trabalhar mais ainda o desenvolvimento da história dos personagens, das motivações e principalmente a questão da Yuki, que ainda assim é levada a sério dentro do anime. Então basicamente a gente tem dois universos coexistindo, um mundo apocalíptico, onde as coisas estão destruídas e todas as pessoas viraram zumbis e tem poucas pessoas sobreviventes, e o mundo da Yuki, que tudo continua normal. E os dois mundos precisam funcionar juntos. 危険だと思います。危険じゃないわ。今ユキちゃんのそばにはメグ姉も一緒にいてくれてるし、それにこんな状況で楽しく当たり前の時間が過ごせるなら、それに越したことはないと思わない？ Eu não quero entrar em tantos detalhes assim, não quero dar spoiler pra ninguém. Eu acho que é um anime que vale bastante assistir pra acompanhar, ter essa experiência tanto da questão da montagem diferenciada, das descobertas dos personagens e tudo mais. É um anime que vale a pena, justamente porque a temática é interessante desde o começo. Como nós tendemos a rejeitar e não aceitar as coisas ruins que acontecem à nossa volta o tempo todo e a maneira que isso afeta a nossa vida individual e a vida das outras pessoas. E ao mesmo tempo, uma coisa importante, até diferente, de como a ingenuidade, a pureza, a paz, a felicidade são elementos necessários para conseguir lidar com momentos extremamente difíceis. As personagens são legais, os acontecimentos e o universo também, e o final é bem satisfatório. E esse é Gakkou Gurashi, o anime que não é o que parece.